Então, nosso assunto hoje é sobre o gestor empreendedor, né? O que que é um gestor empreendedor, o que que nos torna, o que que é que a gente tem que fazer que nos torna um gestor empreendedor. E para a gente fazer essa abordagem, primeiro a gente tem que relembrar o que que é empreender, né? Quem veio lá naquela primeira aula que eu falei sobre empreender na indústria, lembra do conceito? Vocês chegaram, a Ingrid estava aqui, né, Ingrid, na aula. Lara também acho que estava. Vocês lembram do conceito? Gestor empreendedor? Ó, só sobre empreender, desculpa. O conceito de empreender, não precisa falar ele certinho, pode ser nas palavras de vocês, como vocês tiveram entendimento, tá? Eu lembro da aula, sim, mas o conceito exatamente eu não lembro, não. Uhum, Lembro que tinham várias formas, né, da gente empreender dentro da empresa, uhum, seja ela em um cargo mais alto ou um cargo mais baixo. Eu lembro da isso. gente comentar sobre isso. Uhum. E aí a gente pode relembrar, né, o conceito, eu vou até projetar aqui que aí a gente já vai fazer de uma forma mais didática. Então, empreender, né, Lara? Você deu um exemplo do que a gente falou do como empreender na indústria, mas o empreender a gente teve como uma definição que até eu peguei num site na internet. De todos que eu li, esse resumiu exatamente o que a gente vive aí como consultor, como gestor na indústria, né? E aí que nada mais é que empreender é usar o nosso tempo e as nossas melhores competências técnicas e comportamentais com autonomia para criar valor, assumir riscos e aceitar desafios. Né? Então, seja, como a Lara disse aí dos exemplos que a gente deu, né? Seja desde o do cargo mais simples da empresa até o dono, né? A pessoa que colocou ali dinheiro e apostou naquele negócio, ou seja, como gestor daquele negócio, o empreender está muito mais atrelado em como a gente usa nossas habilidades e o nosso tempo em favor de criação de valor, em favor de solucionar, né, os desafios ou superar os desafios e sempre com uma certa medida de riscos que a gente sempre assume, independente de qual seja a nossa posição nessa empresa. Ficou entendido, Lara? Ficou clareou aí? Sim. Ótimo. E aí, então, para a gente juntar nesse conceito com o conceito de gestor, a gente também define o que é ser um gestor. Eu vou também projetar aqui, aí a gente já coloca na tela da mesma forma. Então, ser um gestor, né, ele é ser um líder estrategista que guia as pessoas dentro da visão geral da empresa. Então, a gente tem ali na figura do gestor aquela pessoa que traz para a gente o direcionamento. Muitas vezes ele tem esse trabalho junto com o dono da empresa, junto com as pessoas que estão ali na função estratégica, né? Então o gestor ele é sim uma função estratégica que define assim os rumos da empresa. Só que só definir os rumos da empresa não é o suficiente. Ele tem que fazer com que quem está abaixo dele, quem é gerido na competência dele, está ali naquela equipe, né? Que faça com que aquilo que foi pensado, aquilo que foi definido enquanto estratégia, seja cumprido e levando a empresa assim para onde ela foi planejada. Algumas responsabilidades né, do gestor, que é analisar, planejar, construir, conduzir, monitorar né, as tarefas que as equipes realizam e corrigir rota quando necessário, né, para que as equipes sejam capazes de fazer a entrega de resultado. Então essa é a definição bem resumida, bem sucinta de o que é ser um gestor. Vocês, como que está a expectativa? Né? Eu sei que a Isabela trabalha com consultoria, mas Lara e Ingrid, vocês hoje já são gestoras, vocês têm feito aí esse caminho para assumir um cargo de gestão. Como que está o caminho de vocês em rumo a essa função gestor, né? Visto que
com essa definição, que é aquela pessoa que participa das decisões estratégicas, que lidera, né, as pessoas para que as decisões estratégicas sejam cumpridas. Como que está aí esse... em que etapa que vocês estão e como que você se vê em relação ao gestor? Vai falando que eu vou tomar água, senão daqui a pouco não tem voz. Então, hoje eu não me considero uma gestora, mas me considero que eu estou mais na metade do caminho em relação à empresa que eu estou hoje. Porém, eu estou mudando de empresa. Recebi uma outra proposta e nessa outra eu não sei, né? Ainda tá tudo no escuro para mim, mas em relação à multi que eu tô hoje, muito assim, tomada de decisão, muitas reuniões estratégicas que eu participo. Então, não deixa de ser uma parte, né, de gestora. O comprador, ele naturalmente ele tem uma função mais estratégica, né? De tomada de decisão, né? De autonomia para tomada de decisão, assumir riscos. Então é mais natural da função. Lógico que existe comprador que não é empreendedor, claro que existe. Sabe aquela pessoa que simplesmente compra aquilo que tem que ser comprado, negocia e não questiona, não avalia corretamente, não gera valor, né, na função por si só, é meramente um cumpridor ali de cotações. Então é possível ser sim uma pessoa que atua na área de compras e fazer isso só como de uma maneira mais mecânica, né? Assim como tem como também fazer a função de uma maneira bem estratégica, bem que dá bastante resultado para a empresa. A mudança de função é para uma função de gestor? É analista de custos. Eu não sei exatamente ainda qual que é a função certinha, não, sabe, sabe, Aline? Mas eu acredito que vai ser mais na parte estratégica também. Sim. Não é ligada ao compras, é uma função totalmente diferente, mas eu ainda não sei ao certo. O analista de custos, ele traz o embasamento, né, para a tomada de decisão da equipe comercial, da equipe industrial. Ele traz esse embasamento de informações para tomada de decisão. E aí, à medida que você vai evoluindo nesse cargo, né, de analista de custos, e lógico, como você vai estar ali nessa apuração muito de perto, de acordo com o que você se desenvolver, muito provavelmente você pode ascender a novos cargos se a empresa tiver essa habilidade também de fazer com que as pessoas da empresa cresçam ali dentro, né? Eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, a gente pode crescer de duas formas, o dentro da empresa, à medida que as oportunidades vão surgindo, ou fora dela, né? Porque a gente não tem que ficar a vida inteira só numa empresa. Isso foi cultura dos nossos pais, né? Que ficavam lá 25, 30, uma vida inteira numa empresa. Eu pelo menos, a minha geração já foi uma geração muito menos apegada a esse tempo de casa, e a geração que está vindo agora, menos ainda, né? À medida que o caminho é muito mais interessante do que a própria falsa estabilidade, né? De você estar ali por muitos anos numa empresa. Então, é um caminho que já foi antigamente muito cultuado e muito valorizado, hoje nem tanto, né? E Ingrid, você está começando agora com um projeto novo, não é isso? Como que é? Isso. Eu estou descobrindo que, como gestora, né, eu brinco, eu sou o Severino da empresa. Então, eu sei desde o estoque, eu tenho que lidar com funcionário, eu tenho que lidar com a qualidade do meu produto, da minha matéria-prima, de tudo. Então, tem sido um desafio bem, bem interessante, bem legal. No seu caso, você já tem assim uma situações, né, de tomada de decisão estratégica em relação por conhecer, né, todas as áreas. Como que tá isso? Eu já tenho algumas coisas, né? Como eu
eu tive alguns problemas já no meu produto, no mercado. Então, eu fiquei até feliz. Eu tenho um contato com a minha orientadora da faculdade. Falei para ela que foi uma surpresa para mim, porque foi uma tomada de decisão muito rápida, né? A gente já mandou fazer recall do produto, já fez a formulação, já. Então, é assim, foi um choque, um impacto que eu não esperava aquilo. E ao mesmo tempo você tem que pensar muito rápido, porque o produto já está rodando, não tem tempo para chorar, não tem tempo para desculpa. Eu É tive bem isso. eu Deixa pra fiquei, chorar meu Deus, depois, né, Ingrid? isso, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Não, pera, eu tenho que achar a solução, porque eu sou a gestora, eu tô responsável pelo processo, a empresa confia em mim, e quem tem que resolver sou eu, então vamos lá. Aí deu certo. Exato. Mas foi bem impactante, assim, o primeiro erro, não erro, né, porque foi uma coisa que a gente não esperava, foi um erro não calculado aí, de logística com o nosso distribuidor, e a culpa acaba sendo nossa, né? O distribuidor é só um terceiro ali no Era só meio um do terceiro. caminho. Tem coisas que num projeto a gente não costuma pensar ou não costuma entender que aquilo pode ser um perigo, um risco, né? Isso acontece todo santo dia, independente do seu grau de experiência, tudo que é novo, né? Toda uma situação que você nunca passou, muito provavelmente vai haver condições que você não previu, né? Você não teve uma condição de avaliar se aquilo iria acontecer ou não. Recentemente eu recebi um equipamento, a gente foi fazer o startup do equipamento. Uma coisa muito simples, né, que o próprio fabricante costuma fazer nos clientes dele, que é fazer a refrigeração de uma parte do equipamento. E ele falou assim: olha, vale a pena você esperar o equipamento, colocar o equipamento no lugar para ver se vai ser necessário. Só que o esperar para ver se vai ser necessário, a gente poderia ter sido mais precavido, né? Estar mais preparado para, olha, então vamos agir mais rapidamente se caso precisar. E não, a gente confiou demais que não precisaria, né? Que não teríamos que fazer o investimento, quando, quando que na verdade, na realidade, a gente precisou fazer o investimento e acabou que tivemos que pensar do zero e fazer muito rápido, na correria, às pressas. Então, às vezes, a gente, mesmo já tendo vivido outras situações, ainda assim é pego de surpresa em alguns aspectos e não é bem culpa, né? Igual você falou aí. Não é bem culpa, é uma questão de ter vivido a situação. E muito bem, é não parar para chorar, não tem tempo para chorar, né? O nosso tempo é muito rápido e a gente tem que primeiro agir e depois sentir o susto, né? A gente não paralisar com o problema. Isso é sim uma atitude muito interessante e demonstra que você está no caminho certo. Parabéns. Assim, o bom disso é porque, como foi no começo, foi uma coisa que deu para contornar mais rápido. E hoje em dia, eu até brinco, né? Eu tenho um quadro de possíveis problemas que possam surgir, porque a gente já tem que estar preparado para justamente o que você falou, né? Para dar rapidez e agilidade. Então, já tem, olha, pode acontecer isso. E como é que eu vou solucionar? A gente já tem que ir pensando nisso para ser uma coisa rápida, né? Porque Sabe? a indústria não pode parar. Não pode Você, parar. né? Sabe um momento que assim, que eu vou levar para minha vida inteira em termos de tomada de decisão rápida, sem saber o que ia acontecer no passo seguinte, para mim foi a pandemia. Gente, o ano passado, eu lembro que saía da fábrica, eu não sabia o que poderia acontecer no dia seguinte. Então, primeiro falaram do fechamento em março, a gente ficou, vai parar, sei lá, 15 dias, né? Que antigamente a gente pensava assim, vai ser só 15 dias. Os 15 dias fechou tudo, e aí no fechar tudo incluía muitos clientes, né? Muitos ramos de atividade de clientes que a gente atendia. Nós tínhamos um estoque em casa que dava para segurar em alguns dias. Ficamos
ainda produzindo enquanto tinha matéria-prima, enquanto não tinha desabastecimento. Começamos a ter outros aspectos de desabastecimento em alguns clientes que foram em alguns fornecedores, né, que foram rapidamente atingidos. Então, assim, cada dia a gente chegava para trabalhar e tinha que pensar assim, tá, o que é que nós precisamos fazer hoje para resolver o problema de hoje, com tudo que está acontecendo hoje. É medida provisória que sai, é medida provisória que não sai, é lockdown, coloca funcionário de quarentena, não coloca, usa máscara. Então, assim, vigilância vai fazer auditoria para saber se a gente está dentro das normas de distanciamento. Então, aquela doideira de início de pandemia, eu me senti assim, amanhã, o que vai ser, vai tirar minha venda dos olhos no momento que a gente começar a trabalhar. Então, não dava para prever, né, ou para antever qualquer que seja o cenário de uma semana seguinte. Então, a gente viveu muito isso de março a pelo menos setembro, que foi a primeira onda, né, o auge da primeira onda, e que o comportamento dos mercados, né, e dos clientes, ele estava completamente desconhecido. Depois a gente foi meio que aprendendo o que ia acontecer, quais eram os movimentos que estavam acontecendo, para a gente se adequar e tornar o imprevisível um pouco mais previsível. Mas é isso que você falou, a gente não pensar naquilo que está acontecendo em termos de sentir, né, e agir quanto antes. Dessa passagem eu nunca vou me esquecer por essa condição de sempre estar no dia seguinte, não saber, era um dia completamente novo, sem nenhuma perspectiva. Então foi bem desafiador nesse caso. Você já estava, né, Lara, no mercado, trabalhando como compradora na pandemia, não é isso? Ou não? Eu tava, só que não como compradora, eu tava em outra função. Como compradora, eu comecei em dezembro do ano passado, então já, assim, não tava o auge, né, da pandemia. Entendi. A gente já tinha começado a aprender um pouco mais a lidar com ela, né? Não foi naquele susto do primeiro momento. Mas enfim, para qualquer circunstância, né, seja essa que a Ingrid colocou, seja a própria pandemia, o fato é que para lidar de uma maneira estratégica com as situações, né, e dar continuidade à empresa, independente da situação externa, a gente precisa saber ser esse guia, né, essa pessoa que leva as demais para um lugar onde a estratégia foi pensada. Então, é bem isso. Então, o ser o gestor empreendedor, eu vou até projetar aqui novamente. Então, ser um gestor empreendedor nada mais que um líder que sabe usar esse tempo e as suas competências, né, técnicas, com autonomia, com estratégia, e aí criando valor, assumindo riscos e aceitando esses desafios através da sua equipe. Ou seja, não é mais eu, enquanto profissional, sendo empreendedor, e sim eu levando uma equipe de forma empreendedora a atingir um resultado. Então, enquanto a gente atua sozinho, né, tem um peso do comportamento empreendedor. Agora, fazer com que várias pessoas aí, sejam elas com um perfil mais empreendedor, muitas vezes perfil que não é tão empreendedor, fazer com que todas elas levem a um resultado, aí a gente eleva um pouco o nível do desafio. A gente tem alguns comportamentos típicos, né, de quem é um gestor empreendedor. Então, o gestor empreendedor é aquele que traz opções de solução mediante um problema, né? Mesmo que aquela decisão não lhe caiba tomar. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com uma diversidade como essa que a Ingrid colocou, que tem o comercial envolvido, muitas vezes tem o marketing envolvido, né? Porque se trata da imagem do produto, e muitas vezes a decisão que nos cabe tem que ser tomada em comum acordo com outras áreas.
e dar sugestões e dar palpite nas outras áreas, nos torna um gestor um pouco mais polivalente, um pouco mais empreendedor, porque aí a gente tem noção, né, do que está acontecendo ali no todo. Outro comportamento bem típico é quando for necessário tomar e assumir alguns riscos, né? Fazê-lo, assumir esses riscos e seja ele em pequenas decisões, mas que estejam ali dentro do seu raio de atuação, lógico, né? Pra gente não ser imprudente também e sair tomando decisões que não caibam no nosso raio de atuação. Aceitar, né, os desafios, criar o máximo de valor possível, superando, seja inclusive algumas limitações que a gente tenha, né? Então, às vezes a gente tem. Eu falo por mim, sempre fui uma pessoa muito. Sou uma pessoa mais precavida, eu tenho uma característica, né, de sempre analisar demais, de pensar demais como as coisas funcionam, né? Aquele medo, aquela, às vezes até insegurança. Para evoluir, né, na carreira, ao longo do tempo eu tive que superar esse medo de tomar essas decisões, né? Então a gente no começo, eu pelo menos ficava muito inseguro, tinha muito medo de tomar uma decisão, e se isso der errado, e como que vai ser isso ou aquilo? Então, para ser um gestor, a gente precisa ter adquirir, né? Não é, a gente não nasce completamente assim, mas a gente vai adquirindo e trabalhando ao longo do tempo essa segurança, essa condição de saber o que você está tomando de decisão, mesmo de acordo com algumas limitações. Eu não tenho conhecimento suficiente em área X e Y. Vou pegar essa minha limitação, trabalhar essa minha limitação, enxergar o que eu posso melhorar para que isso não trave a minha condição de ser um bom gestor. Como que vocês enxergam isso? Como que vocês têm visto pelo menos essa primeira tela aqui que a gente falou, né? De trazer soluções, assumir riscos, superar limitações. Como que é isso para vocês? Então, eu tenho sentido muito isso, essa questão de superar a limitação. Acaba que você que me acompanha aí semanalmente, a gente tem esse contato maior. Você tem acompanhado, né, essa questão do meu crescimento quanto à limitação, né? Exatamente. E assim, não travar, né, Isabela? Isso. É não travar. Mas é aquele negócio, na hora que a gente vai fazer, a mão sua dá umas 300 borboletas no estômago, mas você sabe que, por mais que exista essa limitação e por mais que não tenha aquela bagagem, aquela experiência toda, você está correndo atrás, você está fazendo o seu melhor, você está dando meio que a cara a tapa ali. E é bom quando você vê que o trabalho que você está fazendo, o seu esforço tem surtido efeito, sabe? Então, a gente não acerta de primeira não, viu? Sim, com certeza. A gente não nasce sabendo, a gente não acerta de primeira, mas por exemplo, uma situação dessa que a Ingrid colocou, é que a gente enxerga que a gente dá conta, meio que assim, eu senti na fala da Ingrid, poxa vida, foi um negócio doido de fazer e difícil, e eu tive que correr e agir rápido, mas legal, eu dei conta, eu consegui, eu superei o desafio, eu fui lá e fiz, né? Então, eu pelo menos senti isso na sua fala, viu, Ingrid? Que foi meio que, não, nem sabia que eu dava conta de fazer dessa forma. Então, a gente vai aprendendo e vai experimentando à medida que as coisas vão acontecendo. Foi isso mesmo, Ingrid? Foi meio que isso. E assim, uma coisa que me deu um start nisso também foi assim, eu sou muito insegura. Eu quero ter 120% de certeza. Eu sofro desse mal então, também. Eu fiquei me questionando no seguinte, né? Que essa insegurança eu não posso deixar transpor para minha equipe, porque eu sou a gestora. Então, se eu não estou confiante, como é que eu vou passar isso para eles? Então, é uma coisa que eu estou aprendendo a me trabalhar com isso. E o que aconteceu foi muito importante para mim, que eu fiquei, meu Deus, eu consegui, então eu consigo fazer outras coisas. Foi muito importante em relação à minha insegurança isso, né? Porque de não tentar transparecer, tipo, não, eu vou resolver isso aqui, gente, calma que vai dar certo. E lá, viu? Eu resolvi. Foi muito bom para mim isso. Não, você quer ver um negócio que é isso que a gente está fazendo agora. A primeira vez que eu tive que encarar a câmera do celular
para fazer um vídeo, eu achei que eu ia morrer. Falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Como é que é fazer isso e tal? E aí, de acordo com aquilo que eu tinha como propósito, eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer. Isso não é um bicho de 7 cabeças, tem muita gente que faz, eu vou fazer, e se ficar ruim vai ficar assim mesmo, eu vou melhorando com o tempo. Hoje eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, né? Lógico que como diz a Isabela, né? As borboletas, elas não param. E é bom que a gente tenha essa sensação, né? Porque senão isso perde o sentido. Mas é isso mesmo, é a gente saber que a gente consegue, é a gente se dar a oportunidade de passar, né? É o famoso skin the game, colocar a pele em risco. Porque se você fosse esperar o momento certo, a hora exata para passar por esse problema, você nunca ia se dar a oportunidade de passar por esse problema. Em sã consciência, nunca. Ninguém quer passar por uma situação difícil, mas são essas situações difíceis que nos experimentam e que nos tornam gestores que lá na frente, opa, eu já passei por isso, então deixa eu fazer dessa ou daquela forma, deixa eu orientar, né, no caso da Isabela, que é consultora, deixa eu orientar esse gestor aqui, porque eu sei que se ele fizer dessa ou daquela forma, não vai dar certo, é melhor que ele vá para esse ou aquele caminho. Então, uma função assim, importantíssima na consultoria é a gente saber desenvolver os gestores de modo que eles, depois que a gente passar por ali, porque a consultoria ela não é eterna, né? Você passa por ali, provoca mudança e depois vai embora. A mudança que você tem que provocar, inclusive, é formando pessoas para continuar ali, para conduzir o processo a partir do momento da condição que você fez de melhoria e conduzir dali para frente e construir junto com você, né? Porque o consultor ele não chega lá, ele não põe a mão na massa para fazer rodar um processo, para no dia a dia conferir se aquele processo está ou não acontecendo, para chamar o funcionário e falar, oi, está fazendo errado, vamos fazer certo e treinar, enfim. Não é o consultor que põe a mão na massa, ele orienta, ele confere, ele ajusta, mas quem está ali com a mão na massa no dia a dia é o gestor. Então, quando a gente, inclusive enquanto gestor, quando recebe um consultor, é essa função, né, de ter alguém ali apoiando para nos ajudar a chegar no resultado melhor, mais rápido e mais consistente. Então, seja como gestor que está ali tomando as decisões, ou seja como consultor, a gente tem também que conduzir para que formemos gestores que sejam capazes de chegar no resultado tal como naquele momento da consultoria a gente conseguiu chegar. Então, eu falo muito isso com as pessoas que trabalham comigo, né, que elas precisam estar ali pensando em fazer bem feito aquilo que elas fazem e pensar no que é o algo a mais que pode fazer, quem que elas vão treinar para fazer parte daquilo que elas fazem, daquilo que é o trabalho do dia a dia delas, para que elas tenham um trabalho mais fácil de ser executado no dia a dia, né? E não aquele acumulador de problemas. Então, um gestor, por exemplo, não é aquele cara que bota o peso todo nas costas e fala, deixa comigo, né? Muito pelo contrário, é aquele cara que sabe delegar, aquela pessoa que sabe acreditar no outro, que ele vai conseguir, sabe instruir para que ele consiga fazer, né? E aí sim colher o resultado através do outro. Que para mim é a parte mais difícil, né? Porque se fosse depender só da pessoa, só da gente mesmo, de saber que eu vou lá, pego e faço e entrego, é uma coisa. Agora, você extrair o resultado a partir do outro para mim, o maior aprendizado que o gestor precisa e pode ter é fazer acontecer um resultado através do outro. É o maior aprendizado que eu acho que um gestor tem ao longo da vida, é ter essa condição de fazer o outro, ou extrair do outro o melhor dele. Certo? Tópicos que eu separei aqui ainda para falar, que o primeiro é a gente conseguir desenvolver pessoas enquanto gestor, né? Uma das coisas que a gente deve pensar enquanto gestor é desenvolver pessoas polivalentes. Então, por exemplo, a Ingrid tem lá 10 pessoas que trabalham com ela. Então, cada um numa operação, cada um numa etapa do processo de fabricação. Se eu tenho essas 10 pessoas que tenham polivalência na execução das suas tarefas, né?
Ela consegue ter ali uma flexibilidade na gestão do dia a dia, né, para ela superar os desafios, por exemplo, da gestão das pessoas. São férias, folga, falta, ela consegue ter uma habilidade ali de fazer essa gestão, tendo pessoas cada vez mais polivalentes na sua operação. E além de ter essa polivalência, né, na equipe, incentivar o pensamento crítico. Né? Por que eu estou fazendo essa etapa? O que essa etapa vai contribuir no produto? Se eu fizer errado, o que vai acontecer? Né? Que eu percebo muito, inclusive na indústria de alimentos, que tem alguns impactos, né? Dependendo daquilo que você faz, impacta diretamente na característica do produto, mas não só na indústria de alimentos, né? Eu conversava mais cedo com a Isabela sobre essa questão de entender com exemplos do dia a dia aquilo que que a pessoa está fazendo, né, no trabalho, é tão importante quanto ter uma equipe polivalente. Então, saber a essência daquilo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo aquela etapa, é extremamente importante para que você, né, fazendo com que eles tenham esse pensamento crítico, seja um gestor que consegue liderar e guiar essas pessoas aí para seja qual trabalho for, né? Falávamos disso mais cedo, né, Isabela? Quanto é necessário a gente mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão fazendo tem um fundamento e tem um exemplo prático no dia a dia delas, né? Fazer contas de um produto que vai para o estoque, pensando, fazendo analogia, por exemplo, com a nossa vida financeira em casa ou com as compras de casa, né? Com o dia a dia que a gente vai no supermercado. E muitas vezes a pessoa não para pensar que é muito parecido. Né? Mostrar, levar para a pessoa o quanto aquilo faz sentido, né? Fazer ela entender na prática, olhando para si, que aquilo realmente faz sentido e acaba que, se a gente for parar para pensar, muitas das coisas que a gente vive dentro de casa, a gente pode sim fazer essa analogia com a empresa. Uhum. Né? A maneira com que a gente trata a nossa casa, limpa, cuida da nossa casa, as compras com o setor de compras da empresa. Uhum. Né? Então, fazer eles entenderem. A dispensa como estoque, né? Isso, a dispensa como estoque. Isabela. Se a gente não cuidar, pode perder, dinheiro parado. Então, fazer essa analogia. Para mim, tem feito muito sentido quanto as minhas limitações e pelo que eu vejo das empresas que a gente atende também faz muito sentido, porque eles passam realmente a entender, faz sentido para eles, e a partir do momento que faz sentido, a gente começa a olhar para aquilo com olhos diferentes. Né? E aí a gente consegue o resultado que a gente precisa, né? Então, muitas vezes, enquanto gestor, a gente tem que ser ali um psicólogo, tem que ser um educador, tem que ser pai e mãe, né? Às vezes precisa da bronca do pai ou da mãe, né? Da educação, da correção. Então, o gestor ele tem vários papéis aí nesse dia a dia da indústria, né? Vocês têm, conceitualmente, tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até o momento? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tô tranquilo. Ótimo. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o como, né? A gente falou do que é, né, um gestor, o que é um gestor empreendedor. E aí algumas coisas que eu separei aqui pra gente fechar como tá bom, eu entendi o que é ser um gestor empreendedor, mas então o que eu preciso fazer para me tornar um, né? E aí eu separei aqui, são 6 tópicos para a gente fazer uma reflexão sobre eles em relação a tudo que a gente já falou do conceito, né? Então, o primeiro deles, eu cheguei a falar numa outra aula aí para trás, que era o over delivery, né? Que é aquela capacidade de você entregar mais do que aquilo que se espera da sua função. Então, espera-se da sua função que você faça entregas A, B e C, mas no seu dia a dia, até pela oportunidade de você estar ali transitando pela empresa, conversando com outras áreas,
você ter um olhar mais estratégico, ter um olhar mais crítico e conseguir, né, fazer análises mais bem embasadas e fazer entregas diferenciadas. Eu dei um exemplo, eu me lembro, na época, na aula, até de um empresário que chamou 2 funcionários, e sendo que um deles tinha 6 meses de contratado e o outro tinha mais de 2 anos. E esse de mais de 2 anos questionava, né, por que o funcionário de 6 meses de casa estava sendo promovido e ele que estava ali há mais de 2 anos não estava sendo promovido. E aí ele chamou esse funcionário de 2 anos de casa, né? Vamos dar nomes aqui, João e José, né? Então o João, que estava ali reclamando por que não era promovido, e o José era o recém-chegado na empresa. Ele chamou o João e falou: então tá, João, eu preciso que você me ajude a resolver um problema antes da gente discutir essa questão. Eu quero dar frutas, né, no lanche da empresa, e eu preciso que você vá até a esquina e veja se o mercadinho lá tem laranjas pra gente oferecer como lanche. Ele foi, chegou e deu a seguinte resposta: sim, tem laranjas para ser dado no café, no lanche. Ele pediu para o João sentar e chamou o José, 6 meses de casa, recém-chegado, energia total. José, eu preciso dar lanche, ou quero dar fruta de lanche aqui na empresa. Tem uma quitanda na esquina, eu preciso que você avalie para mim se existe ou se tem laranjas lá para a gente dar de lanche aqui na empresa. O José voltou e falou: olha, tem laranja sim, tem na quantidade suficiente, nós somos tantos funcionários, ele consegue abastecer a gente todos os dias. E além de laranjas, ele tem maçãs, banana, uma gama de frutas bem diversificada. E aí ele pediu para o José sair e falou: olha, você entendeu o porquê que a mesma função foi dada para você e para o seu colega, e você me trouxe uma informação pura e simplesmente que existiam laranjas, e seu colega me trouxe uma informação muito mais completa, muito mais com um pensamento estratégico. Então, né, essa história rapidamente para ilustrar o que é ser over-delivery, né? É pensar à frente, é pensar estrategicamente, mesmo que a informação solicitada seja muito simples. Entendido? Apesar de ter só feito um overview bem rápido do over-delivery? Sim, eu acho que você tinha até dado essa explicação. Isso, eu tinha contado isso numa outra aula, não me lembro qual, mas eu tinha falado sobre o over-delivery, né, que é muito importante para quem quer ser gestor ou para quem já é gestor e quer, né, evoluir aí na carreira, ser o over-delivery, né? Não está mais em questão, quando se quer ser um gestor, ser apenas uma pessoa mediana. Então, o over-delivery ele é quase uma premissa básica para ser um gestor. Uma outra coisa que eu coloquei aqui para a gente lembrar é pensar macro, né? Então, quando você vai ter um pensamento, não pensar somente naquele setor, né? Então, imagina que você trabalha só no setor de produção. Então, você é um gerente de produção, um analista de produção. A pessoa que está acima de você, ela pensa produção, qualidade, logística, custo, recursos humanos. Então, à medida que você, mesmo sendo um gerente só de produção, um gerente só de qualidade, um gerente setorizado, né, só de embalagem, mesmo sendo só setorizado, você pensar de uma maneira amplificada, né, uma maneira mais ampla, entendendo quais são as particularidades de cada processo e de cada área, você começa a se treinar mesmo, a se preparar para assumir um cargo à frente daquilo que você ocupa hoje. Então, se você é analista hoje, comece a pensar ou a avaliar coisas que o gerente tem que avaliar. Se você é um gerente só de produção ou só de qualidade, comece a avaliar as áreas que são ali do seu lado, né? A área de qualidade, produção, logística, RH, compras, estoque, enfim, todas as áreas que estão ali ao seu entorno, porque para seguir um passo à frente, muito provavelmente tem que ter essa visão mais macro, certo? Um
outro pensamento que a gente precisa também, e que eu acho super imprescindível mesmo para quem é um gestor empreendedor, é o pensar igual o dono. Você não tem que pensar igual a pessoa do dono, mas você tem que ter um pensamento, e não só o pensamento, né, atitudes de dono. O que é ter atitudes de dono, né? É aquela pessoa que se coloca como se aquela empresa, como se aquela ideia, né, fosse, ou aquele serviço, né, se você está trabalhando não com produto, mas com serviço, se aquilo fosse seu. Né? Se você fosse ali o dono, a pessoa que investiu dinheiro, investiu patrimônio ali, como você agiria? Né? Quais seriam as suas atitudes enquanto dono? Será que elas realmente estão alinhadas? Porque quando a gente se sente dono de alguma coisa, o cuidado e o carinho é bem diferente, né? É muito diferente do que você ser só parte integrante ali de um time. Quando você pensa como dono, é diferente. Você pensa você pensa fora, né? Fora ou além daquilo que está na sua área, que está ali na sua competência. Certo? Um outro ponto, alinhamento de propósito. É interessante a Lara falar que... Deixa eu só tomar água ali, senão vai secar a garganta. Interessante, a Lara comentou que está mudando de trabalho, né? E uma das coisas que a gente geralmente quando vai mudar de trabalho e que traz assim uma certa insegurança, é se esse novo trabalho eu vou estar alinhado aos propósitos daquela nova empresa, né? Se a minha adaptação ali naquele novo trabalho, naquela nova equipe, ela vai ser boa, né? Se ela vai acontecer de uma maneira legal. E um dos pontos que a gente faz, né, eu pelo menos nas entrevistas ao longo do tempo eu comecei a aprender isso, é a gente também meio que entrevistar o entrevistador, né? Entender como é que é a cultura daquele lugar. Porque pode acontecer, e eu falo para vocês porque aconteceu comigo, de a gente achar que a cultura é de um jeito e chegar na hora H, né, de estar lá fazendo e acontecendo e já no dia a dia do trabalho, entender que não existia um alinhamento de propósito e até de crenças, né, minhas com a da empresa. Então, se você não está alinhado, então, se um valor para a empresa, um valor seu, por exemplo, é honestidade, e o da empresa não existe esse valor honestidade, é muito difícil casar essas duas, é inconsistente, né? Uma pessoa que tem como um valor, por exemplo, que eu estou dando aqui a honestidade, entrar num sistema, né, numa empresa, em que o valor honestidade não é um valor. Né? Então a gente não consegue se adequar a uma situação como essa. Às vezes a conversa, né, o compartilhamento ali de ideias, de sugestões, né, de trocas, ele é já uma cultura da empresa e você não tem habilidade de fazer essa troca, ou não gosta de conversar e trocar ideia com as pessoas, não tem essa habilidade. Então, eu costumo dizer que a cultura da empresa também expulsa os funcionários, né? Se você está numa empresa em que os seus valores, a sua cultura, o seu modo de pensar não está alinhado ao da empresa, não vai acontecer de ficar ali por muito tempo. Né? Eu já conheci funcionários em empresas, né, em consultorias, que eles chegaram e não se adequaram, não se adaptaram de jeito nenhum a situações que eram próprias do negócio, né? O negócio tem sim personalidade, o negócio tem os seus valores, né, crenças e propósitos próprios. Então, se não tiver esse alinhamento, o gestor, né, que é a pessoa que tem que levar à frente ali aqueles propósitos, ele simplesmente não vai dar certo, né? Não vai conseguir ser um bom gestor ali naquele ambiente. E o quinto que eu separei aqui, né, o quinto ponto, é a questão de assumir riscos, né?
Você assumir riscos, ele acaba sendo inerente ao processo de gerir, né? Riscos, lógico, de acordo com a sua autonomia, né? Com a condição que lhe é dada ali dentro da sua gestão, mas a autonomia e os riscos, eles andam assim, lado a lado, né? Não dá para ter autonomia sem assumir riscos. Então, para ser um bom gestor, para ter, né, esse gestor empreendedor, para ser esse gestor empreendedor, naturalmente você vai precisar ter autonomia e necessariamente assumir riscos. E por fim, que eu acho muito importante, que hoje, graças a Deus, a gente tem muita oferta, né, e acesso, que é acesso ao conhecimento, acesso à informação, obter conhecimento, obter informação cada dia mais. E não só isso. Então, por exemplo, vocês estão aqui, a gente está conversando e alguns insights vão acabar acontecendo. Pegar isso, esses insights, essa conversa, aquilo que for agregado, né? Seja num podcast que você ouve, ou nessa aula, ou num livro que lê, e pensar assim, poxa, como eu posso pegar isso que nós estamos obtendo de conhecimento, né, nessas várias fontes, e tratar isso na prática, aplicar isso no dia a dia. Como é que a gente pode fazer? E aí traçar como um exercício mesmo. Como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso aplicar? Porque aí a gente consegue concretizar, né? Não fica aquela coisa, legal, eu ouvi sobre isso, eu achei legal aquilo e vi uma teoria sobre isso ou aquilo, mas o conhecimento não foi praticado. Então, eu vejo que como gestor, assim como o exemplo que a Ingrid colocou aqui para nós, né? Viver a situação não supera a condição de qualquer coisa que você possa aprender aí, ouvindo, vendo alguém falar. Com certeza a condição de estar experimentando o problema ou a situação no dia a dia é insuperável, né? Isso traz muito mais condição de você nunca mais esquecer o que você está aprendendo. Certo? Falei demais hoje, hein? Vocês entenderam os 6 pontos? Querem comentar alguma coisa sobre os 6 pontos? Só para retomar, né? O over delivery, o pensamento macro, o sentimento e pensamento de dono, alinhamento de propósito, assumir riscos e obter conhecimento na prática, né? Teoria e prática alinhados. Será que é um bom caminho? Maravilhoso caminho. É difícil, não é fácil não, tá? Não vou enganar vocês, não são só flores, tem dias de luta e dias de glória, tem dia que você sai assim, cabisbaixo. Bastante dias de luta. Bastante dias de luta, né, Isabela? Alguns dias de glória. Mas que vale super a pena, né? Para quem deseja ser um gestor na indústria, isso é quase que inevitável, né? Tem o ônus e tem o bônus. Então, na verdade, saber lidar com esses ônus e bônus também é uma habilidade. É isso, né, que a gente tinha para trazer aqui hoje. A gente tem evoluído aí nesse assunto de empreender na indústria, né? O que vocês estão achando sobre esse assunto de empreender na indústria? Só para eu já ter uma ideia. Tá legal esse tema? É melhor o tema técnico? O que vocês estão... Como é que tá a percepção de vocês? Aproveitar uns minutinhos finais aqui pra gente trocar uma ideia. Eu tenho gostado. Ampliou, assim, o que eu pensava sobre empreender, né? Porque eu acho que a gente escuta tanto a palavra que às vezes a gente não consegue associar que muita coisa que a gente acha que não é empreender, é empreender. Eu tenho gostado muito. Aumentou, assim, meu leque de visão, de possibilidades em relação a isso, ao empreender na indústria. Ótimo. Lara, Isabela? Exatamente. E assim, a gente vê muito falando em empreendedorismo, mas ninguém aprofunda no assunto, né? Então, tô gostando bastante. Que ótimo. Eu senti um pouco dessa dor, Lara. Eu fui fazer MBA uma vez, em 2015. Nossa, já faz tempo já.
Em 2015 eu fiz o MBA e tinha uma matéria de empreendedorismo. A memória que eu tenho dessa matéria é o professor, olha, engraçado, o professor falando que quebrou 7 vezes. E eu fiquei pensando assim, gente, como é que eles colocam um cara para ser professor que quebrou 7 vezes? Será que isso é empreender? Eu fiquei, tá, né, beleza, mas 7 vezes? Podia ser só 2, não, uma, né? E é a única coisa que eu tenho de memória, assim, de lembrar do que ele falou consistentemente. Não tinha nada assim que me marcou tanto quanto ele quebrar 7 vezes, né? Então ele falava muito dos fracassos, ele focava muito nos fracassos, meio que desanimava a gente a empreender, sabe? Mas não trazia essa visão, por exemplo, de empreender como funcionário, né? Empreender como CLT. Que hoje, para quem é dono de empresa, e assim, você pode conversar, principalmente, né, Isabela, que tem muito acesso a donos de empresa, ou vocês mesmas que tiverem acesso aí aos proprietários das empresas que trabalham, você pode perguntar o quanto é sofrido trazer gestores que tenham essas características, né, de pensar igual o dono, de agir estrategicamente, assumir riscos, porque eles precisam de braços, né? O dono da empresa, ele passa a não ter mais essa condição de atuar em todas as frentes. Então é cada vez mais necessário ter esse tipo de mão de obra hoje. Vamos então encerrar aqui, né, gente? E aí semana que vem já vou pensar em algum tema que esteja em torno desse empreender na indústria para a gente continuar aí nesse aprofundamento, né, do tema. Mas eu também vou lançar lá no grupo, a gente vai conversando no tema da semana que vem para ser um tema bem legal.